A meiose é o processo habitual usado pelos organismos de reprodução sexuada para a formação de seus gametas. Por meio desse tipo de divisão celular, formam-se células com a metade do número de cromossomos que as células somáticas daquela espécie apresentam. Quando ocorre a fecundação, pela fusão de dois desses gametas, ressurge as células diploides, que passará por numerosas mitoses comuns até formar um novo indivíduo cujas células serão também diploides. Se não ocorresse a redução numérica de cromossomos durante a meiose, os gametas seriam diploides e assim, pela união de dois deles, resultaria um indivíduo tetraploide. A cada geração, o número de cromossomos duplicaria nas células somáticas dos indivíduos. Veja onde nós iríamos parar. Por outro lado, a meiose permite a recombinação gênica de tal forma que cada célula diploide é capaz de formar 4 células haploides geneticamente diferentes entre si. Isso explica a variabilidade das espécies de reprodução sexuada. Você já observou como as pessoas são diferentes umas das outras? Isso é o que se chama variabilidade de uma espécie. E é a meiose a responsável por isso. Conforme o momento do ciclo de vida do organismo em que se passa a meiose, podemos distinguir a meiose da seguinte forma: meiose final ou gamética, a primeira; a segunda, meiose inicial ou zigótica; e uma terceira, meiose intermediária ou espórica. Bom, preste atenção. Na maioria dos organismos, pessoal, a fase haploide é observada nos gametas. Ela se denomina haplófase. Depois de formar o zigoto, que é diploide, e iniciada a embriogênese, todas as células serão diploides e assim se mostrarão nos tecidos do indivíduo por toda a vida. Essa é a fase diplófase. Logo, nessas espécies, a diplófase é muito longa, enquanto a haplófase é muito curta. Os seres que se enquadram nessa definição, inclusive a espécie humana, são classificados como diplobiontes. Note que nos diplobiontes, a meiose só ocorre quando o indivíduo está totalmente formado, apto para a reprodução, devendo então formar gametas. Dizemos que, nesse caso, a meiose é final ou gamética porque ocorre após a conclusão do desenvolvimento ontogenético do organismo. Já se observou, entretanto, que entre as algas existem espécies cujos indivíduos têm células somáticas haploides. Essas espécies são classificadas como haplobiontes. Como elas se reproduzem por fecundação, os seus gametas se formam por mitose simples e são, assim, igualmente haploides. Depois da fecundação, surge um zigoto diploide. Ora, para que as células deles provenientes não sejam diploides, o organismo é haplobionte, lembrando, né? Que formarão o talo da nova alga. Essa meiose é chamada inicial ou zigótica. Inicial porque ocorre logo no começo do desenvolvimento do ontogenético do organismo, ok? Bom, e finalmente, presta atenção, o terceiro tipo de seres, os haplodiplobiontes, como as samambaias e os musgos, né? Samambaia e musgos, haplodiplobiontes. Por quê? Porque passam por uma alternância de geração durante a vida. Há uma fase em que eles se mostram haploides e uma fase em que são diploides. Na primeira fase, quando se constituem em gametófitos, suas células são haploides. Aí formam gametas. Os gametas se fecundam e resultam no esporófito, que é diploide. Este, para formar os esporos, que são haploides, sofre então a meiose. Por isso, disse que, em tais organismos, a meiose é intermediária ou espórica. Por quê? Porque ocorre bem no meio das duas fases do ciclo de vida desses seres vivos, né? Então, lembrando, as samambaias e os musgos são seres haplodiplobiontes. Bom, a meiose compreende duas divisões sucessivas. A primeira delas uma divisão reducional, pela qual a célula diploide origina duas células haploides, com redução de cromossomos.
E a outra, uma divisão equacional, em que cada uma das células haploides resultantes da primeira divisão origina duas outras, porém com o mesmo número de cromossomos. Né? Então, lembrem que a meiose tem duas divisões sucessivas, meiose 1, chamada de reducional, e meiose 2, chamada de equacional. Meiose 1, as células filhas possuem a metade do número de cromossomos da célula mãe, e a meiose 2, ou equacional, em que as células filhas têm o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Tá ok? Bom, a divisão 1, o reducional, diferencia-se da divisão 2, o equacional, pelas seguintes características. Vejamos então quais são as principais diferenças. A primeira, na prófase, a prófase da divisão 1 é longa e subdividida em várias subfases. Isso não ocorre com a divisão 2. A outra diferença, durante a prófase da divisão 1, verifica-se crossing over, com troca de genes entre cromossomos, o que justifica a formação de células filhas geneticamente diferentes entre si. A consequência final desse fenômeno é a variabilidade genética da espécie. Durante a metáfase e a anáfase da divisão 1, não ocorre separação das cromátides, mas isso vai ocorrer na divisão 2. Tá? Então, são dados interessantes que devem ser levados em conta, né, quando se fala em meiose 1 e 2. Bom, como você já viu, a prófase 1 é a etapa mais longa da meiose. Vejamos então as principais subfases da prófase 1. A primeira delas é conhecida como leptóteno, do grego leptos, fino, tainos, fita ou filamento. No leptóteno, portanto, ocorre a individualização dos cromossomos devido ao espiralamento largo dos cromonemas. Tá certo? Então, leptóteno, início da espiralização, né, dos cromonemas. O zigóteno, do grego zigos, quer dizer par. Então, os cromossomos homólogos se juntam formando pares. O pareamento de cromossomos homólogos, também chamado de sinapse. O paquíteno é a terceira subfase da prófase 1, do grego pax, quer dizer grosso, espesso. Então, os cromossomos tornam-se mais grossos. Eles atingem o máximo de condensação no espiralamento dos seus cromonemas. Cada cromossomo mostra-se fendido longitudinalmente em duas cromátides grossas. Dá-se o nome de bivalentes a cada par de cromossomos reunidos. Então, numa bivalente, encontram-se 4 cromátides. Por isso, o bivalente também pode ser chamado de tétrade. Nessa fase, começa a ocorrer o crossing over, né? Também conhecido como sobrecruzamento ou retrocruzamento, que acabará lá no diplóteno. Lembrem, né, uma dica importante para você vestibulando, que o crossing over é um fenômeno durante o qual as cromátides homólogas não irmãs se entrelaçam, sofrem quebras e fazem permuta de seus segmentos, né, No crossing over ocorre troca de genes. A importância do crossing over para a espécie qual é? É o aumento da variabilidade genética da espécie. Questão de vestibular e que você não pode esquecer. Procure gravar. A próxima etapa, ou seja, a quarta etapa da prófase 1, é o diplóteno, do grego diplos, duplo. Então, os centrômeros começam um processo de repulsão. Os cromossomos vão se afastando e só então tornam-se visíveis os quiasmas, ou seja, os pontos de cruzamento entre as cromátides. Com o afastamento recíproco dos cromossomos, os quiasmas também deslizam para as extremidades dos braços dos cromossomos. A última etapa é a chamada diacinese, do grego dia, através de, e kinesis, movimento. Então, nesse momento, ocorre a terminalização dos quiasmas, né? Ou seja, ponto de contato entre as cromátides não irmãs encontram-se nas extremidades, né? Encontram-se nas extremidades. São os quiasmas, um ponto em X de contato entre elas. Então, dá-se então a separação dos cromossomos, já que os segmentos já foram trocados, e finalmente ocorre o desaparecimento total da carioteca. Bom, pessoal, terminada a prófase 1, né, a célula realiza imediatamente a metáfase 1, com a formação da placa equatorial. Né? Ou seja, aqui surge outra diferença em relação à mitose comum.
é que no fim da metáfase de uma mitose comum, né, as cromátides de um mesmo cromossomo se separam, né, acarretando uma duplicação do cariótipo. Na metáfase 1 da meiose, isso não acontece. A célula continua com 2N cromossomos. Outro importante detalhe diferencial é que na metáfase mitótica, mitose comum, os cromossomos se dispõem individualmente na placa equatorial, enquanto na metáfase 1 da meiose, eles se organizam na placa equatorial aos pares, né? Aos pares. Então, só para lembrar e para vocês reconhecerem em termos de figura, quando eu falo em metáfase da mitose, uma linha de cromossomos formando a placa equatorial. Metáfase 1 da meiose 1, duas linhas de cromossomos representando os pares de cromossomos homólogos, formando a placa equatorial. Ok? Poucos minutos depois, a célula empreende a anáfase 1 com a ascensão polar, né? Então, como não houve fragmentação dos centrômeros, ou seja, como não houve duplicação dos centrômeros, cada cromossomo vai ascender ao seu polo com as duas cromátides ligadas, já que elas não se separaram, tá certo? Finalmente, sucede a telófase 1, com o reaparecimento do núcleo, né? Ou seja, a duplicação do centríolo e a divisão do citoplasma, que é chamado de citocinese ou citodiérese. Então, cada célula filha tem N cromossomos, ainda que cada um deles seja constituído por duas cromátides. Bom, aí a gente encerra a meiose 1. Começa na sequência a divisão 2, que é chamada de meiose 2, que é uma divisão equacional, semelhante nos trâmites gerais a uma mitose comum da célula somática. Cada um desses cromossomos sofrerá a separação de suas cromátides durante a metáfase, né, e dá continuidade dentro daquele processo normal que é uma mitose. Então, assim surgirão, no final, quatro células filhas finais haploides. Quatro células filhas finais haploides, ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a meiose e bons estudos.